aconteceu na universidade. Isso, muito obrigado, viu? Por ser uma universidade cristã, é habitual eles se reunirem numa capela para prestar culto a Deus, numa liturgia muito simples como a nossa e como uma liturgia simples de qualquer igreja cristã. Eles se reuniram para cantar, para louvar a Deus e orar. Irmãos, o Espírito Santo se manifestou assim, de uma maneira tão especial, que as pessoas não iam embora do lugar. Eu não sei se vocês viram isso. As pessoas não saíam. Ficou um culto ininterrupto durante 24, 48, 72. Eles ficaram por dias. Até que as autoridades do local ali, uma pequena cidade nos Estados Unidos, disse que eles precisariam encerrar o culto. Mas foi assim, muito especial. Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, o derramar do Espírito lá no Pentecostes foi um acontecimento histórico na vida da igreja. Hoje, o que nós buscamos? Nós buscamos o enchimento do Espírito constantemente, porque o derramar do Espírito um acontecimento histórico e que marcou a vida da igreja daquele dia em diante. Amém, irmãos. As pessoas que vão nos acompanhar posteriormente vão ouvir a palavra com atenção, acolher no coração e meditar no que vai ser falado aqui. O meu desejo, a minha oração é que vocês sejam assim tremendamente abençoados e encorajados por essa ministração. Abra sua Bíblia junto comigo. Carta prisional. Paulo estava preso. Eu vou falar um pouco disso aqui. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses é Novo Testamento. Capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos versos 12 ao 30 e vou utilizar a versão NVI, que é a nova versão internacional, mas aí os irmãos, cada um acompanhe na sua Bíblia impressa. Eu não troco a minha impressa por nada nesse mundo. Ou na sua Bíblia no celular, tá bom? Na versão que você preferir. A minha está desencapando, rasgada, eu não troco por nada nesse mundo. Filipenses 1, 12 ao 30. Vamos nos colocar de pé, por favor, mais uma vez, para a leitura das Escrituras. O tema é esse que você está vendo. Será que a gente pode repetir juntos, com convicção, a partir do que nós vamos ouvir, do que a palavra vai ministrar ao nosso coração? Vamos lá? 1, 2, 3. Lutando juntos. Amém. Lutando juntos pela fé evangélica. Está escrito assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, ou seja, coragem. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado, e por isso me alegro.
De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, ou seja, na carne, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado de todos os lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando juntos, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém. Puxa, pode sentar. Meu Deus. Uma palavra que eu destacaria dessa carta, irmãos, é alegria. É uma carta de alegria escrita, olha só, por um homem preso. E os destinatários era a igreja que ele mesmo havia fundado durante a sua segunda viagem missionária. Uma igreja, aliás, que passava por perseguição, por lutas e por adversidades. E a palavra que eu destacaria é alegria. Se eu estivesse no lugar de Paulo, irmãos, eu faria o que muitos crentes fazem hoje. Ao invés de me alegrar por sofrer por Cristo, eu acho que eu começaria a murmurar. E uma das questões que eu levantaria é: por que, se eu creio em Deus, é o que muitos fazem hoje, se eu creio em Deus, se eu sou fiel a Deus, por que eu estou preso? Se eu creio em Deus, na sua palavra, se eu sou fiel a Deus, por que eu fico doente? Se eu creio em Deus, se eu sou fiel à sua palavra, por que eu passo por dificuldades financeiras? Enfim, e tantas outras questionamentos, e junto com o questionamento, talvez algumas murmurações. Do tipo assim: Deus, o Senhor não vai me tirar daqui, não? Não aguento mais, essa prisão é suja. As prisões, irmãos, entre aspas, só para vocês saberem, elas eram no chão. Era um buraco aberto no chão, não tinha luz, lógico, obviamente não tinha água, não tinha vaso sanitário. Era um lugar totalmente insalubre, onde os prisioneiros que eram levados lá para baixo eram acorrentados em troncos e ficavam ali, até a boa vontade dos imperadores romanos. No caso do apóstolo Paulo, o imperador sanguinário chamado Nero.
que não dava muito valor à vida humana, especialmente a vida daqueles que, entre aspas, eram considerados perturbadores da paz romana, como Paulo. Ou seja, para matar um indivíduo desse, bastava, uma ordem do imperador. Então Paulo, preso, escreve uma carta de alegria para uma igreja perseguida, uma igreja em dificuldade. Irmãos, na perspectiva humana, o sofrimento não é visto com bons olhos. Com frequência, nós temos a tendência, eu digo, a maioria de nós temos a tendência de enxergar somente o aspecto negativo das experiências tristes que nós vivenciamos na vida. Mas nessa carta, o apóstolo Paulo, num tom de alegria, impressionante, né? Num tom de encorajamento, ele escreve para os cristãos. E detalhe, o motivo que Paulo escreveu essa carta foi gratidão a esses cristãos de Filipos, porque ele estava preso, e naquela época, irmãos, não é como hoje, que as pessoas vão presas e são sustentadas pelos cidadãos honestos que trabalham, que ralam no dia a dia para pagar os impostos e para sustentar os presos que estão nos presídios pelo Brasil, para depois eles fazerem o que fizeram aqui perto de Campo Grande, né? Aqui perto de nós, atearam fogo e queimaram, danificaram uma grande parte do presídio em Cacilândia, se eu não me engano. Os presos na época de Paulo, eles precisavam ser sustentados, né, por outras pessoas. E Paulo, nesse momento, ele recebe uma oferta generosa em dinheiro desses irmãos que haviam feito uma coleta, que se mobilizaram, se preocuparam com o apóstolo, levantaram uma oferta e enviaram para ele. Aquela oferta, irmãos, encheu o coração do apóstolo Paulo de gratidão, porque ele sabia que aquela oferta significaria mantê-lo vivo. Olha só, durante todo o tempo que ele estivesse na prisão. E ele estava, Filipos era uma colônia romana, foi fundada por Filipe, filho de Alexandre o Grande. E Paulo, ele menciona que a sua prisão serviu para o progresso do Evangelho. Primeiramente, olha lá o texto, ele diz que se torna um fato conhecido na residência oficial do imperador, chamada de pretório. Era uma espécie, né, entre aspas, uma espécie de quartel romano, onde os presos políticos, religiosos, os perturbadores da sociedade da época eram levados. E Paulo diz que, e ali, nesse quartel, nessa espécie de quartel, a prisão dele se torna conhecida. Por quem? Por todos os que circulavam ali na residência oficial do imperador. Comandantes militares, guardas, conselheiros, empregados e empregadas, todos ficaram sabendo que ele estava preso. Ou seja, a prisão dele se tornou um testemunho. Olha só, irmãos, já pensou numa coisa dessa? Se tornou um testemunho para toda a guarda imperial. E depois, ele diz que também contribuiu para encorajar a igreja, que em sua maioria, motivados no Senhor, olha só, motivados no Senhor, pela prisão dele, estavam anunciando a palavra de Deus com maior determinação e coragem.
E aqui eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte: nós precisamos ter os olhos abertos. Para quê? Para enxergar oportunidades na adversidade. Você consegue exercitar isso? Como é difícil, né, irmãos, na hora da dificuldade, a gente enxergar uma oportunidade. Às vezes ela está ali, mas nós não conseguimos enxergar. Mas nós precisamos abrir os olhos. Pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos para enxergar oportunidades nas adversidades. As adversidades, elas podem apresentar-se como uma oportunidade. No caso do apóstolo Paulo, ela se tornou, numa oportunidade para testemunhar o Evangelho. Conhecendo Paulo, pelas cartas que ele escreve, pela vida que ele viveu, por sua entrega a Cristo, irmãos, eu fico tentando imaginar que ele não ficou um minuto calado. Pelo contrário, ele estava lá, passava um, ele gritava: ó, Jesus é o Senhor. Passava outro: ó, eu estou aqui por causa de Cristo, eu me alegro. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Ele me resgatou. Passava outro, ele lançava a palavra. E olha que ele estava fisicamente preso, mas como ele mesmo diz: eu estou preso, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Quantos de nós que temos liberdade total para falar de Cristo e não falamos? Para dar um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, para aquelas pessoas que estão ao seu redor, no dia a dia, no cotidiano, e nós não fazemos. Deus pode transformar a dificuldade e o sofrimento em oportunidade, ainda que a gente não enxergue assim, ainda que a gente não veja o sofrimento com os bons olhos. No Novo Testamento, nós encontramos dois retratos fiéis dessa realidade, de que Deus transforma a dificuldade e o sofrimento em oportunidade. O primeiro texto, se você quiser anotar e depois estudar durante a semana, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos 16 ao 34. O que está registrado ali é a prisão de Paulo e Silas, que foi o seu companheiro de viagem missionária. E a prisão deles foi um testemunho poderoso. Sabe para quem? Para os presos. Porque o texto diz, eu não vou ler por causa do tempo, tá, irmãos? Mas anota aí, estuda na sua casa, acompanha aí rapidamente. Atos 16, 16 ao 34, o texto diz que depois de serem açoitados severamente, de ficar com as costas toda cortada, eles foram lançados no cárcere subterrâneo. E o texto diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E sabe quem que ouvia? Os presos. Pastor, talvez você pensa, será que os presos não acharam que eles eram lunáticos, que eles eram loucos? Ou coisa parecida? Não sei, irmãos. Eu só sei que o coração daqueles homens estavam cheios de louvor a Deus, mesmo passando por adversidades. Talvez isso soa para nós como algo distante, porque não faz parte da nossa realidade. Alguém aqui já foi preso pelo Evangelho? Por causa do Evangelho e por causa de Cristo? Levanta a mão, eu quero te conhecer. Opa, deixa eu abaixar a minha que eu ainda não fui. Então, talvez para nós, irmãos, soe como uma realidade distante, mas para esses homens, irmãos, era um testemunho poderoso diante daqueles que estavam ali. E também, olha só,
contribuiu para a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Já pensou numa coisa dessa? Quando eles começam a cantar, meia-noite, tudo escuro, eles começam a cantar, a orar, estremece os alicerces da prisão, as cadeias, as portas se abrem, e o texto diz que o carcereiro, na hora, desembanha a sua arma, né, a arma que ele tinha ali para se matar. E Paulo grita: não faça isso, porque ele achava que os prisioneiros tinham saído, tinham fugido. E Paulo grita: não faça isso, estamos todos nós aqui. E segue o texto. Naquela mesma noite da prisão, eles foram fazer uma refeição na casa do carcereiro. Aliás, naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua família creram em Jesus, foram batizados, fizeram uma refeição na casa do carcereiro e houve uma grande festa, uma grande alegria. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei daquele texto de Lucas 15, quando o Senhor Jesus, diante dos fariseus, dos mestres da lei, ele ilustra o seu ensino com a parábola da ovelha perdida. Lembra dessa parábola? Se você for olhar o texto, eu vou passar rapidinho. Os fariseus e os mestres da lei estão assim, furiosos com Jesus, porque ele vê Jesus recebendo pecadores, publicanos. Eles veem Jesus ensinando essas pessoas, sentando e comendo com essas pessoas, e eles ficam indignados. E Jesus, então, nesse momento, ensina eles contando a parábola da ovelha perdida e diz: olha, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador, um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Irmãos, uma vida é preciosa para Deus. Às vezes a nossa própria mente nos engana. Fala não, alguém já deve ter falado de Jesus para essa pessoa. Não fala não, porque vai que ela te ignora e te despreza, te rejeita. Fica quieto, fala não. Alguém fala para ela, ou você não espera outra oportunidade, sendo que a oportunidade está ali na nossa frente. Irmãos, não deixe de falar de Jesus para uma pessoa que seja, porque para Deus uma vida é valiosa, é preciosa. E o texto segue, Jesus pergunta para eles, para os fariseus e mestres da lei, religiosos, ferrenhos, e diz: olha, qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha perdida? E quando acha, joga ela nos ombros. Imagina a figura, imagina a cena. A alegria do pastor que acha uma ovelha perdida, bota ela no ombro e se alegra. E o segundo retrato fiel dessa realidade no Novo Testamento foi a perseguição que a igreja sofreu após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão registrado aqui na igreja do primeiro século, que foi morto apedrejado. O texto diz lá em Atos capítulo 8, enquanto Saulo, esse mesmo Paulo era Saulo de Tarso, devastava a igreja, lançava homens e mulheres na prisão. O texto diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. A perseguição da igreja, irmãos, desencadeada pela morte de Estevão, gerou uma oportunidade imensa para difundir, para anunciar, para proclamar o evangelho em vários lugares do mundo.
Talvez no primeiro momento, se eu estivesse ali no público, né, acompanhando, vendo Estevão ser apedrejado, talvez crente, eu sendo crente fiel ali olhando, talvez eu pensava, puxa, e agora? Puxa, coitado do Estevão, o que será da igreja agora? O que será de nós? Mas o texto diz, irmãos, que a morte dele desencadeou uma perseguição na igreja. E essa perseguição levou a igreja a se espalhar e a divulgar o evangelho em várias partes do mundo. Glória a Deus. Na perspectiva de Paulo, sofrer por Cristo é um privilégio. E na sua, e na minha, e na nossa perspectiva, sofrer por Cristo é o quê? Paulo, irmãos, esse texto eu quero ler com você. Abre comigo, Atos capítulo 20, versos 22 ao 24. Atos capítulo 20, 22 ao 24. Paulo não se preocupava muito com o que lhe iria acontecer. Ele não tinha essa preocupação. Atos 20, 22 ou 24. Mas uma preocupação ele tinha. Sabe qual é? Que o evangelho fosse proclamado. Ele não se importava com a vida dele não, irmãos. Como hoje a gente se importa com a nossa. Não que não seja importante, lógico, a gente precisa se importar com a nossa vida, com a nossa saúde, não é isso que eu estou dizendo. Mas para ele, de fato, o viver era Cristo. E por isso ele não se preocupava muito com o que ia acontecer com ele. Olha o que está registrado nesse texto. Ele está viaja pela Macedônia, pela Grécia, e olha lá o verso 22, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa, que bênçãos e vitórias estão me aguardando. É isso que está escrito aí? Presta atenção, é isso que está escrito aí? Só sei, vou repetir, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ponto. Para aqui um pouquinho. Talvez se fosse eu, irmãos, eu dava meia volta. Não vou para Jerusalém, não. Eu, hein? Vão me perseguir, eu vou sofrer lá, vão me prender. Ó, estou dando meia volta. Meia volta, vou ver. Mas olha só, verso 24, todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual era esse ministério? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Uau, puxa! Já pensou? Esse é o Paulo, irmãos, que aqui em Filipenses escreve, olha, para mim o viver é Cristo. E presta atenção, essa palavra que a gente repete com muita, esse versículo que a gente decora lá na escola dominical, quando é pequenininho, e que a gente repete como, às vezes, até como um jargão, um chavão evangélico. Às vezes a gente gosta de fazer isso, né? De ficar liberando uns chavão evangelicais. É uma palavra, irmãos, é uma afirmação extremamente profunda.
Paulo só foi possível dizer, só foi capaz de dizer: olha, para mim a morte é lucro, porque o viver dele era para Cristo e por Cristo. Um homem cuja história, cuja vivência, o testemunho mostra para nós, irmãos, que para ele não tinha nada mais importante, nada mais significativo, nada de mais valoroso do que conhecer a Cristo e torná-lo conhecido no mundo, ainda que isso custasse a sua vida. Então eu, por exemplo, na minha humildade, jamais me atreveria a declarar isso. Olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, esse tema, isso é importante. Eu queria compartilhar, reforçar isso que eu vou dizer para vocês. Esse tema veio à luz a partir de uma direção específica que Deus ministrou no meu coração essa semana agora que passou, referindo-se a oposições e lutas que nós enfrentamos, grava isso, e que nós enfrentaremos com mais rigor ao passar do tempo, dos dias, dos meses e dos anos. Aliás, se você for olhar para as Escrituras Sagradas, você vai descobrir que oposição, lutas, adversidades é o que não faltou para o povo de Deus desde o início. Se você for estudar, o Antigo Testamento, você vai encontrar essa realidade. Se você for estudar o Novo Testamento, você vai encontrar essa realidade. O próprio Senhor Jesus foi hostilizado. O que esperar de nós, dos seus discípulos? Nós também seremos, irmãos. E Jesus foi hostilizado e alertou seus discípulos em diversas ocasiões. Eu vou passar aqui rapidamente algumas delas. Mateus capítulo 12, quando os fariseus conspiram e planejam matar Jesus. Lucas 22, um dos 12 discípulos, veja só, que ironia, que contradição, será? Um dos 12 discípulos que andava com Jesus, que ouviu os seus ensinos, desfrutou da sua presença, presenciou seus milagres, o traiu, Judas Iscariotes. $30 moedinhas de prata, irmão. Sabe o que comprava com 30 moedas de prata naquele tempo? Era o preço de um escravo. Ora, Jesus não era escravo. Jesus é o Senhor. Olha só, João 7. Os judeus procuravam matar Jesus quando ele fez um discurso e se declarou o pão da vida. Um discurso firme de Jesus. Eu gosto, dos discursos amorosos dele, mas dos discursos firmes. Sabe aqueles de chacoalhar todo mundo? João 7, estuda lá na sua casa essa semana. Jesus diz: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Porque Ele sacia toda a fome espiritual que nós temos. Jesus é demais, irmãos. Ele é suficiente em si. E Ele fala, olha, aqueles que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Os judeus interpretam isso como canibalismo. Mas Jesus não estava enfatizando canibalismo coisa nenhuma. Ele estava dizendo que aqueles que crescem nele, na sua morte, no seu sangue que seria derramado na cruz, esses seriam salvos. E eles ouvem aquele discurso de Jesus, se escandalizam e planejam, procuram matá-lo. Olha Mateus 10, quando ele envia os 12 discípulos em missão, ele diz para os discípulos, Jesus chama eles antes. Olha que realismo de Cristo.
E diz: olha, eu vou enviar vocês para o mundo, e no mundo vocês serão como ovelhas no meio de lobo, vocês serão odiados, vocês serão hostilizados. Olha João capítulo 17, e por aí vai. Antes de ser preso, condenado à morte, ele alerta os seus discípulos, dizendo: olha, vocês serão odiados por causa da minha palavra. Vocês serão odiados porque vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E se nós prestarmos atenção, irmãos, no que motivou o apóstolo Paulo, eu falei que escrever a carta aos Filipenses foi a sua gratidão pela igreja, que cuidou dele, que enviou oferta. E no livro de Atos, no capítulo 13, dá uma olhada lá, volta só um pouquinho. Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé foram separados e enviados pelo Espírito Santo. Enquanto eles oravam e jejuavam, Atos capítulo 13. O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e os enviam, e eles ingressam numa longa viagem missionária. E eles vão nessa viagem, irmãos, passando por vários lugares, por várias cidades, colônias romanas. Olha só, Atos 16, e aí vai, 13, 14, 15, 16, eles chegam num lugar chamado Troade. Ali Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. E Paulo então, entendendo que era uma direção de Deus, segue para a Macedônia. E Filipos era uma colônia da Macedônia, a principal delas talvez. E foi ali em Filipos que eles foram presos. Sabe o motivo da prisão, irmãos? Eles encontraram um lugar de oração. Paulo era gente de oração, hein? Homem de oração, hein? Será que é importante ou não? E eles então se deslocavam para esse lugar vários dias, e vinha atrás deles uma moça, uma jovem, possessa de um espírito adivinhador. E ela gritava, o diabo falando a verdade, irmãos, através da boca da moça, gritava: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e estão anunciando a palavra de salvação. Um dia, 2 dias, até que Paulo falou: não é possível. E ele se volta para a moça, repreende aquele espírito adivinhador. O texto diz que, dava muito dinheiro, lucro para os senhores daquela moça que haviam escravizado. A moça estava duplamente escravizada, por Satanás e pelos seus senhores, que ganhava muito dinheiro nas costas dela. E o texto diz que Paulo vira diretamente: em nome de Jesus, eu ordeno, sai dessa moça. O espírito deixa a moça, ela fica livre, e por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Seguindo viagem, nessa longa viagem missionária, chegam em Listra e Derbe. Paulo e Barnabé também encontram ali muita oposição, muita dificuldade para anunciar o evangelho, porque alguns judeus vindos de Antioquia e Icônio mudaram o ânimo da multidão, colocaram a multidão contra Paulo, e o texto diz que ele foi apedrejado e é achado como morto. As pessoas acharam que ele estava morto, e quando se aproximaram dele, ele se levantou e perceberam que ele estava vivo. Lá na sinagoga de Antioquia, uma cidade chamada Antioquia da Psídia, após fazer um belo discurso, Paulo deu uma aula do evangelho ali para aquelas pessoas, irmãos. Ele começa lá com a libertação dos israelitas do Egito, inclui os juízes, os reis. Olha só,
menciona o rei Davi, cujo descendente Jesus viria e seria o Salvador do mundo. Paulo dá uma aula do Evangelho. E naquela cidade, por causa da inveja dos judeus, o que eles fazem? Eles incitam a elite da sociedade. Você já percebeu, irmãos, que muitas vezes a elite tenta se opor? Eles incitam a elite, mulheres de alta posição, líderes da sociedade contra Paulo e Barnabé. E por causa disso eles são expulsos e precisam sair daquele lugar. Olha quanta luta, irmãos. Em Éfeso, Atos capítulo 19, após um tumulto ali provocado por um homem, eles estão lá para anunciar o evangelho. Ai, irmãos, nós temos tanta liberdade. Tanta liberdade. Por que nós não falamos? Por que nós não botamos a boca no mundo? Como esses homens fizeram? Olha lá em Éfeso, após um tumulto provocado por um homem chamado Demétrio. Quem era esse Demétrio? Era um artesão, ele fabricava, irmãos, miniaturas da deusa Artemis. Lá em Éfeso tinha um templo onde as pessoas, os gregos, iam para cultuar essa deusa da mitologia grega, chamada Artemis, a conhecida, a famosa deusa da caça, a famosa deusa dos animais selvagens. Tinha um templo, eles cultuavam essa deusa, e esse Demétrio começa então a ouvir o anúncio do verdadeiro evangelho, lógico, aquilo soava estranho aos ouvidos dele. E ele então levanta um motim, reúne o sindicato dos artesãos contra Paulo e os seus companheiros de viagem, dentre eles Gaio e Aristarco. Eles são levados para o teatro da cidade, começa um alvoroço, um tumulto, e eles precisam sair dali rapidamente. Quanta luta, irmãos! Quanta oposição. Por que eu estou relatando tudo isso? Para apontar duas realidades para vocês. Primeira, nesse mundo, olha para a pessoa que está do seu lado. Olha bem para ela, fixa o olhar nela. Fixa o olhar mesmo. Deixa eu ver, quem que eu vou fixar o olhar 007? Ó, que esse olhar conquistou a Patrícia, hein? Primeira olhada, zóio verde, menino. Não largou mais do meu pé. Olha para ele e fala assim: nesse mundo enfrentaremos oposições. Se você, agora não precisa falar, mas guarda aí para você, se você não quer enfrentar oposições, não seja discípulo de Jesus. Porque se você for, se você é, e eu sei que você é verdadeiro discípulo de Jesus, você vai encontrar lutas, irmãos. Você vai encontrar oposição, tanto de pessoas como das trevas. Olha para os evangelhos. Eles viajavam de barco, irmãos. Às vezes 2 dias, 3 dias para chegar num vilarejo. Para quê? Para anunciar o evangelho. E tem registro nos evangelhos, a hora que Jesus põe o pé na terra. Quem que aparece? As pessoas gritando, aclamando: Jesus de Nazaré, queremos te ouvir. É isso? Não, irmãos. Parece pessoas doentes, possessas de espírito imundo, força das trevas, tentando impedir a proclamação do evangelho. Mas Jesus é tão espetacular, ele é tão extraordinário, ele é tão incomparável, que de longe a Bíblia diz que o espírito maligno sabia quem tinha chegado.
Às vezes agitava a pessoa, espumava pela boca, a pessoa caía. E às vezes o demônio gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que queres conosco? Vieste para nos atormentar? E o que Jesus fazia, irmãos? Dava ordem, o espírito imundo saía da pessoa. Nesse mundo, nós encontraremos oposições. E eu estou me referindo aos questionadores, os críticos do Evangelho, e também ao sistema que nós vivemos, que está imerso, mergulhado na mentira, no pecado. É esse mundo que eu estou me referindo. Certamente, essas pessoas voltarão contra nós, por não dizermos ou fazermos algo que eles não aceitam, que eles não acreditam. Porém, importa obedecer a Deus e não esse mundo deformado pelo pecado e que insiste com suas ideologias perturbadoras. Você já percebeu, irmãos, a enxurrada de ideologias que nos perturbam? Fala que homem não é mais homem, fala que mulher não é mais mulher, pode mudar de sexo se quiser, a sua identidade, que coisa maluca, que ideologia do inferno. A sua identidade, você vai construindo ao longo do tempo. Homem casa com homem, mulher casa com mulher. Que coisa infernal. Ideologias perturbadoras que tentam ditar a regra da nossa vida. Mas nós não podemos nos intimidar diante daqueles que se opõem a nós e principalmente que se opõem ao Evangelho. Amém? E segundo, já estou quase caminhando para a transição aqui do desenvolvimento para a conclusão. Segundo, nós precisamos perseverar e lutar por aquilo que nós acreditamos. Você persevera e luta com unhas e dentes, no bom sentido, por aquilo que você acredita. É o que Paulo está dizendo, ele encoraja, e o encorajamento dele, irmãos, é muito importante. Se faz totalmente irrelevante, necessário para os dias atuais. Olha lá o verso 27, corre lá para Filipenses 1, 27. Olha o que está escrito, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele estava preso. O desejo, a saudade dele era de ver aqueles irmãos, a igreja que ele mesmo tinha fundado. E olha o que ele diz na sequência: olha, quer eu vá. A expectativa dele era sair da prisão e visitar os irmãos em Filipos. Quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando juntos. A palavra que aparece na NVI é unânimes, unidos pela fé evangélica. O encorajamento e a unidade, irmãos, fazem a diferença. Fazem a diferença. Ausente ou presente, tanto faz. O que Paulo realmente queria era ouvir que aquela igreja continuava firme em Cristo. Eu quero deixar esse encorajamento para você hoje. Fica firme. Eu tenho falado isso para algumas pessoas, irmãos.
Mas eu preciso ouvir isso de vocês também. Vai ser muito bem-vindo a sua palavra de encorajamento. Fica firme. Lute pela fé evangélica. Fique firme. Eu tenho falado isso para algumas pessoas e vou continuar repetindo. E eu quero encerrar, irmãos, com essa palavra de encorajamento. Nessa luta, o encorajamento mútuo e a unidade são elementos essenciais para resistirmos às adversidades e oposições do mundo. E nós precisamos fazer isso sem jamais perder de vista as palavras do Senhor Jesus. João capítulo 16, verso 33. Jesus está prestes a ser preso e condenado à crucificação. Olha o que ele diz para os discípulos, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa vitória é Cristo. Amém? Nossa vitória está em Jesus. A nossa vitória é Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, essa é a palavra de encorajamento de Paulo, para aqueles irmãos, de forma alguma nos intimidar e recuar. Nos intimidarmos diante daqueles que se opõem à causa da nossa fé. Nós não podemos, irmãos, grave isso, simplesmente engolir seco questões que ferem a nossa fé. Nós não podemos, nós precisamos nos levantar, lutar numa só voz. Como a igreja precisa se unir nessa fé, se unir nesse propósito, irmãos, e lutar pela fé evangélica e defender aquilo que nós acreditamos. Manter o posicionamento firme. O apóstolo Paulo, seus companheiros foram perseguidos, sofreram oposição, tribulação. E que tribulações! Eu não me atrevo, eu não me arrisco a dizer, irmãos, que nós sofremos 1/3 das lutas, das perseguições que eles enfrentaram. Pelo contrário, às vezes por isso, nós viramos as costas e abandonamos a causa do Evangelho. Sabe o que é? O pastor me cumprimentou essa semana. Acho que eu não vou mais naquela igreja, não. Sabe o que é? Eu tenho umas divergências com algumas pessoas, acho que é melhor sair do que encarar olho a olho, frente a frente, resolver e seguir juntos. Não esqueça de uma coisa, irmão, irmã, não existe igreja perfeita. Vai existir um dia, hoje, na atualidade, você pode andar o mundo inteiro. Não existe igreja perfeita. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Você, eu, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Divergências de caráter, de opinião, sempre vão existir. Mas nós precisamos, irmãos, unir a nossa fé, tratar as desavenças e seguir em frente. Olha só, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu vou fazer leitura desse texto, vale a pena. 2 Coríntios, Paulo menciona ali algumas das suas tribulações.
E ele diz que foram muitas, foram muito além da capacidade de suportar. Olha só a expressão que ele usa, ao ponto dele e de seus companheiros perderem a esperança da própria vida. Olha só 2 Coríntios 1, do 8 ao 11. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Você já chegou nesse ponto? De perder, de passar por um sofrimento, por uma tribulação, por uma diversidade, a ponto de perder a esperança da própria vida? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Você acha que imperador romano vai ficar poupando vida de, segundo o conceito deles, agitador, perturbador da ordem pública? Você acha, irmãos? Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, provavelmente ele estava preso em Roma. Só aguardando a sentença da sua morte, que seria e foi por decapitação. Passou o facão, já era. E olha só, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Agora vem o mais fantástico. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Tipo assim, em outras palavras, vou tentar parafrasear isso aqui, não sei se eu sou capaz, vou tentar em outras palavras. Não importa, se eu morrer hoje, amanhã eu estou com Cristo. Se eu morrer hoje, amanhã não, no mesmo instante. Olha a perspectiva dele, irmãos. Deus ressuscita os mortos. E segue o texto, né? Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado toda a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. E eu fecho dizendo, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados e muito menos intimidados por essas forças. Eu não sei a luta que você está vivendo hoje. Eu não sei a tribulação, o nível que está, a diversidade, as oposições que você tem encontrado. Eu não sei. Mas eu quero te dizer, cuidado, não se intimide. Cuidado, não seja enganado, muito menos intimidado por essas forças opositoras. Nós não podemos, irmãos, transformar o evangelho e não podemos permitir que transformem o evangelho. Isso não é possível, né? Em ideologias humanas. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. E não pensamentos humanos limitados. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1, 16 e 17. E por fim, nós não podemos, grave isso, porque as tribulações, irmãos, grave isso, as lutas, as adversidades, elas vão se agravar. Elas se tornarão rigorosas ao longo do tempo. E nós não podemos negociar a verdade do evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é uma verdade, uma revelação inegociável de Deus. Pode vir
com essas histórias malucas. Nós cremos no Evangelho e é nele que nós baseamos a nossa fé e a nossa esperança. Amém? Feche seus olhos. Ore a Deus agora. Eu não sei qual a sua realidade hoje, agora, aqui, enquanto você me ouve anunciar a palavra de Deus. Eu não sei quais são as adversidades, as lutas, talvez as oposições que você tem enfrentado, talvez ao longo de um período aí que tem te desgastado, tem te desencorajado, desmotivado. Eu não sei, mas a palavra que eu quero te deixar hoje, que eu quero que fique registrada, marcada no seu coração é essa: fica firme, permaneça firme. Nós queremos juntos, irmãos, lutar pela fé evangélica. Converse com Deus. Se posicione diante dele em oração. Diga como é que você está, qual é a sua realidade. Senhor, obrigado por tua palavra de encorajamento. Nós temos consciência, à luz da sua palavra, que as oposições, os opositores, as lutas, as adversidades, as tribulações, elas se tornarão cada vez mais duras. E o que cabe a nós é juntos lutarmos pela fé evangélica. Senhor, talvez hoje aqui entrou pessoas que, por algum motivo, talvez, como foi falado aqui, lutas e adversidades, estão cansadas, sobrecarregadas, ou até mesmo desanimadas, mas eu oro nessa noite para que a tua palavra, que foi proclamada mediante a tua ação, Espírito Santo, fortaleça, encoraje e renove a fé, e fortaleça a fé dos meus irmãos e irmãs nessa noite, fortaleça a fé daqueles que posteriormente terão contato com essa mensagem, terão contato com a tua palavra. Fortalece. Se há gente cansada, fortalece, renova as forças. Nós não podemos nos intimidar, Senhor, e não queremos recuar, pelo contrário, motivados no Senhor, ainda que passando por lutas e tribulações, ainda assim, motivados no Senhor, nós queremos anunciar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, irmãos. Nós somos detentores, nós recebemos a palavra da salvação e nós não podemos nos calar, pelo contrário. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar com a ótica do Senhor, com a lente correta, que mesmo no sofrimento e na adversidade existem oportunidades. Oportunidade essa de anunciar a Cristo, de pregar o Evangelho. Afinal, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Que a sua graça e o seu poder repouse sobre o seu povo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado você que vai acompanhar e meditar e estudar essa mensagem posteriormente. Que Deus te encoraje e te abençoe.